Mas vamos lá, o que eu acho aí do caso do Eduardo, né? E da diferença entre uma articulação política real para uma pseudo-articulação política. A gente viu ao longo do governo Bolsonaro inteiro duas posturas, né, basicamente, que podem ser distinguíveis aí do Bolsonaro. A primeira postura do Bolsonaro é uma postura de confronto. Então, era uma postura que estava clara na campanha dele, quando ele disse, não, no meu governo não vai ter tomar lá da cá, vai ser assim, vai ser assado, vamos fazer assim, assado. Então, ele estava com a postura de confronto, e essa postura de confronto se manifestou durante a presidência dele, o exercício da presidência, em todas as vezes em que ele fez manifestações, ele foi às manifestações, e daí, nestas manifestações, ele incitava, claro, ele próprio, sempre com todas as reservas e tomando todos os dedos para não incorrer em nenhum crime, mas ele estava ali incitando, especialmente os seus influenciadores, incitando as pessoas a golpe de Estado, aquelas faixas, cartazes, Bolsonaro no poder, etc, etc. Então ele tinha uma postura de confronto com o Congresso e com o sistema político. A outra postura que ele tinha e que normalmente ele adotava logo em seguida as manifestações, ele fazia uma manifestação e depois ele buscava a complacência do sistema político. Era assim que ele sempre fazia. Ele fez a manifestação lá, a primeira, no dia seguinte ele estava se abraçando com o Dias Toffoli. Fazia outra manifestação, no dia seguinte ele estava com cartinha de Temer para Alexandre de Moraes, dizendo, não, não é bem assim, veja bem, nós somos amigos. Então ele sempre estava nessa pegada. E nessa segunda postura que o Bolsonaro adota, ele faz algo que não é articulação política, que é fundamentalmente entregar o governo para o Centrão governar no lugar do presidente. Então, ao invés de fazer articulação política, o tipo de diálogo que ele abriu dentro ali da presidência era um diálogo em que você vai entregando todas as suas cartas, você entrega todos os seus poderes, tudo aquilo que você pode fazer, e os outros começam a governar por você. Então, por exemplo, ele colocou um cara na Casa Civil que não era ligado a ele, que era ligado ao Centrão. Os operadores de articulação política do governo eram ligados todos ao Centrão, não ao núcleo do Bolsonaro, com exceção do Felipe Martins, que não era exatamente um operador, né? Então, o que aconteceu? Ele colocou pessoas de baixa confiabilidade dentro do núcleo ideológico dele em posições estratégicas de fazer repasse de cargo, de fazer articulação, de colocar as pessoas aqui e ali. Ele fez isso. E ao longo da presidência dele inteira, ele foi abandonando as prerrogativas do poder, ele foi diminuindo os seus instrumentos de pressão sobre a classe política, né? Ele foi diminuindo esses instrumentos de pressão sobre a classe política, a ponto que no final do governo, especialmente no último ano do governo, já dava para dizer que o governo dele estava morto, né? Que ele já não governava mais, ele era uma espécie de presidente figurativo, ele ficava lá falando um monte de coisa naquele cercadinho inútil dele, e de fato quem tocava as coisas era Ciro Nogueira, era o pessoal do PP, era essa galera, né, que estava tocando as coisas. E essa forma de não se articular, ela foi vendida ao longo desse tempo inteiro pelos bolsonaristas como um grande feito estratégico. Então os bolsonaristas apresentavam isso como, o capitão, o negócio é o seguinte, o capitão ele é inteligente, você acha que você engana o capitão, mas o capitão é que engana todo mundo, o capitão é que entende o que está acontecendo, você pensa que ele vai para lá, mas ele vai para cá, porque ele já percebeu os esquemas. Isso era vendido o tempo inteiro pelos influenciadores bolsonaristas para uma massa de pessoas infelizmente seduzidas por esse canto da sereia, e as pessoas acreditavam nisso. E elas iam reproduzindo essa ideia de que o Bolsonaro estava fazendo um xadrez 4D. Né? Vocês lembram disso, né? Estão falando do Kim Kataguiri, eu vou falar do Kim Kataguiri em breve. Então vamos lá, se acreditava que o Bolsonaro estava fazendo esse xadrez 4D, não, porque o xadrez 4D, o xadrez 5D, etc, etc. O que acontece? Ele foi nessa toada, perdeu todos os seus poderes e o governo termina de forma melancólica, no fracasso. Ele vai para a reeleição, ele não consegue reeleição e ele agora está preso e tudo mais. Enfim, essa é a situação dele. Nós, da missão, nós temos que fazer articulação política, sim. A gente tem que dialogar com todos os setores, porém,
A diferença fundamental do que a gente tem que fazer é que a nossa articulação política deve objetivar aumentar o poder interno das pessoas de confiança da missão. Vou dar um exemplo. Não pode haver um articulador político de um eventual governo Renan Santos que não seja alguém da missão. O articulador político central do governo tem que ser alguém do Partido Missão, não só alguém, qualquer pessoa do Partido Missão, tem que ser uma pessoa do Partido Missão com uma capacidade, uma confiabilidade, uma lealdade ao movimento como um todo muito grande. Eu vou dar um exemplo. O Guto Zacarias, por exemplo. Mas é o Guto Zacarias que vai aí para a sua eleição a deputado federal, já anunciou isso, e ele é um cara, assim, ele é um cara de conversa, ele vai lá e vai cá, um perfil um tanto menos técnico do que o Kim, mas um perfil político de agregar, de conversar com todo mundo, de chegar em todos os lados. Ele é um cara muito carismático, de facílimo trato, o Guto. Então ele é um cara que pode fazer isso, entende? E, assim, tem que ser uma pessoa nossa, mesmo que seja uma pessoa com menor experiência, sem experiência em fazer isso no parlamento. Não tem problema. Ah, mas tem um outro cara que tem muita experiência. Beleza, mas ele não é do grupo. Entendeu? Você não pode colocar uma função dessa tão delicada nas mãos de alguém que não seja do grupo. Você tem que colocar nas mãos de alguém do grupo. Então, essa é a primeira coisa. Em todas as funções de articulação política, nas funções chaves, você tem que ter alguém da missão. Ou é alguém da missão, ou alguém da missão está ali, digamos assim, por trás da cortina de alguém que não é da missão. Sempre tem que ter alguém da missão que está ali, como se fosse uma sombra de todas as funções importantes. Essa é a primeira coisa que eu pessoalmente acredito, né? A segunda coisa é, durante o processo de articulação política, é preciso ter objetivos claros. Acho que uma coisa que faltou muito ao governo Bolsonaro eram objetivos claros. Se a gente for parar para pensar, o que o Bolsonaro queria? O que o Bolsonaro queria no governo dele? O que ele se propunha a fazer? É até difícil fazer esse exercício de imaginar o que ele queria. O que ele queria exatamente? Sabe, não coisas vagas. Ele queria o bem do Brasil. Ok, mas o que ele queria? Qual era a direção do governo dele? Não tinha uma direção definida no governo dele. Logo no início do governo, me pareceu que o que ele queria era sobreviver. Ele reduziu, assim, de forma abrupta, os seus objetivos para um objetivo político básico, que é: eu quero viver aqui, eu não quero que meu filho seja preso, e eu quero conseguir popularidade para ir para a reeleição. E tudo que ele fez foi em função disso. O auxílio emergencial que ele entregou a contragosto, depois do Congresso passar, e que ele viu que estava dando um upgrade na popularidade dele, ele foi lá e canetou, subscreveu o auxílio. Com que objetivo? Qual que é o objetivo? Sobreviver e ir para a eleição. Então, no fim das contas, ele foi um governo tão diminuído, ele foi achatando, que o único objetivo dele era sobreviver. Quando você tem um governo que o objetivo seu é sobreviver, você pode correr o risco, e esse é o maior risco de todos, de você não sobreviver. Você simplesmente não conseguir se estabelecer, sabe? Então, ele precisa ter objetivos. Precisa haver um objetivo claro. Eu vou lhe dizer qual é o objetivo do PT. O PT tem um objetivo claro. Eu não acho que o PT está conseguindo, mas o PT tem um objetivo. E é um objetivo, inclusive, que a gente vai ler à luz de um artigo, que eu não vou pegar agora, mas depois vou pegar, um artigo do Carlos Andreasa, magnífico, que ele escreveu ontem, eu acho, para o Estadão, e eu vou ler uma parte desse artigo. O Carlos Andreasa, que é amigo nosso, é um dos maiores analistas políticos do Brasil, e ele fala ali algo importante. O PT pretende afastar-se um pouco do próprio Alexandre de Moraes e desse núcleo do STF, que é composto basicamente de Alexandre / Gilmar Mendes e as esferas de influência que esses caras têm. Por quê? Porque o PT sabe que está profundamente dependente do STF e que isso, portanto, enfraquece a posição presidencial. A posição presidencial ela precisa ser fortalecida perante o tribunal. E isso já foi uma palavra de ordem dita pelo José Dirceu. Dirceu já falou isso em entrevistas anteriores, sobre a dependência do STF, sobre o problema disso. Então o que o PT deseja? Isso é um objetivo do PT. O PT quer diminuir a sua dependência do STF. E o PT também quer eliminar o tal do orçamento secreto e eliminar a doação destas emendas parlamentares sem o controle efetivo do executivo. Então ele deseja se assenhorar do controle
das emendas parlamentares e diminuir a sua dependência do STF. Esses são dois objetivos que o PT tem, são dois objetivos políticos plausíveis. Por que eles são plausíveis? Porque a gente sabe que hoje a principal fraqueza do Executivo consiste em estar fraco perante o STF, ou seja, fazer da Corte um mediador político de todas as relações, que é o que hoje o STF está fazendo, e estar fraco perante o Legislativo, que significa o quê? Não ter o controle sobre o repasse de verbas. Simplesmente você tem lá um repasse de verbas e você é uma caneta que fica assinando o repasse de verbas para deputados que vão utilizar essas verbas nos seus currais eleitorais, vão se eleger e vão ficar ali pressionando, colocando uma faca no pescoço de qualquer presidente que sobe ao poder e que não consegue governar sem a anuência desses caras. Então esses caras entenderam, o Congresso, que o presidente ali, ele é um cara sequestrado. Ele tá, usar outra metáfora papal, agora, só porque eu tô com você, as metáforas papais me ocorrem. Ele tá tipo o Papa em Avignon, o Papa que foi preso lá na Idade Média por Filipe o Belo, procurei. Caramba. Filipe o Belo, que era o rei da França, prendeu o Papa, tirou o Papa de Roma e botou o Papa em Avignon. Ele fica lá sequestrado, sendo manipulado, e ali ele vira o Papa sequestrado, ele acabou de ver, vira o Papa sequestrado em Avignon. Então é tipo isso que é o presidente da República. E o presidente da República não pode ser isto num país. O presidente da República precisa ter um poder imperial. Ele precisa ter um poder imperial. Se ele não tem poder efetivo, ele é um banana. Ele não vai fazer nada diferente. Nada diferente. E outra, a tradição política brasileira atesta desde o século XIX, desde a família imperial, que as grandes mudanças políticas, as grandes mudanças institucionais no Brasil, as grandes mudanças históricas são feitas politicamente a partir de um poder central. Sempre foi assim, nunca foi o parlamento. O parlamento sempre veio a reboque das mudanças promovidas por grandes homens que estavam na posição executiva. Vou dar um exemplo. A Constituição outorgada pela família imperial, Dom Pedro I, foi Dom Pedro I, imperador, que foi lá e botou a Constituição. Constituição que basicamente estabeleceu a estrutura do Brasil imperial durante o século XIX. Tá? Abolição da escravidão. Você tinha lá o parlamento atuou bastante na abolição da escravidão. Você tinha um partido liberal, tinha um partido conservador, e tinha os abolicionistas que não estavam em nenhum partido, mas eles transitavam por todos os partidos, e tinha lei disso, lei Eusébio de Queiroz, etc, etc, etc. Mas quem no final estabeleceu mesmo que ia ser foi a coroa portuguesa, quer dizer, a coroa brasileira, né? E a princesa regente assinou lá. Foi a coroa. Aí depois passou. Aí o que aconteceu? Derrubada da monarquia. Derrubada por quem? Pelo exército. Por quem? Deodoro. Marechal Deodoro. Aí passa Deodoro Floriano. Floriano que foi um homem forte, né? Floriano que impõe uma espécie de ditadura republicana no Brasil. Passa a fase de Floriano, se estabelece ali a República Velha. Quem é que derruba a República Velha e faz uma nova mudança? Getúlio Vargas. Figura mais importante do Brasil industrial, do Brasil do século XX. Getúlio Vargas. Né? Goste-se dele ou não. Com críticas ou sem críticas, como seja um apologeta, um crítico, o fato é que Vargas deixou a marca dele na história, no Estado Novo e nos mandatos eletivos que ele teve, porque ele foi eleito também, ele foi ditador e eleito, ele foi presidente eleito e ditador. Passa Vargas, né? Passa Vargas. Aí sim, beleza, aí você tem, no período militar, quase que pela primeira vez da história, uma mudança que não é uma mudança centralizada numa figura, é uma mudança centralizada numa ordem, no exército, na junta militar. O Castelo Branco não era particularmente carismático, nem nada. O Marechal Castelo Branco era uma figura do exército, assim, um institucional do exército. E depois ele é sucedido, Costa e Silva, e Médici, e Geisel e tudo mais, mas era sempre uma junta militar que estava ali governando. Junta militar essa que governa, olha só, para evitar a presidência, esse sim de uma figura carismática, que era Carlos Lacerda. Então, o governo militar, evitando a ascendência de Carlos Lacerda à presidência do Brasil, que era algo que iria acontecer caso o governo militar abandonasse a ditadura e fizesse eleições livres, como fora prometido no golpe de Estado de 64. Carlos Lacerda quase certamente seria governador do Brasil e seria um governador liberal. Porque Carlos Lacerda era um liberal, ideologicamente falando, orientado mesmo. Aí passa isso, Nova República. Bom, beleza, Nova República, você tem Tancredo, Sarney que foi um presidente tampão, né, vice do Tancredo. Mas quem é a figura que vai dominar, digamos assim, a Nova República? Novamente é uma figura, é um indivíduo. Chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, presidente atual do Brasil. Então notem, não é o Congresso. O Congresso vem, em geral, plano real.
Quem que sustenta o Plano Real? Itamar Franco. Com a inteligência política e estratégica de quem? Fernando Henrique Cardoso. Não é o Congresso. Gente, o Congresso no Brasil vem a reboque. Nós não somos a Inglaterra, que nós temos tradição parlamentar viva, e o parlamento faz as coisas. Não é o parlamento que faz nada. É o presidente. Portanto, a condição de você ter qualquer mudança estrutural na política brasileira é você ter um presidente com força. Sem um presidente com força, sem um presidente com poderes imperiais, você não tem nada no Brasil. E o caso da articulação do Bolsonaro foi tão fracassada, porque, como eu disse, ele não tinha objetivos claros, ele colocou pessoas que não eram da confiança dele estrita em posições, sabe, gerenciais ali na máquina política, e ao fazer isso ele foi perdendo o seu poder gradativamente, ele foi sendo esvaziado, a figura da presidência foi sendo esvaziada, e hoje, como eu disse, o PT tem dois objetivos. Um objetivo é se tornar menos dependente do STF, e o outro objetivo é tomar para si novamente o controle do repasse de verbas. Eu não acho que o PT está conseguindo fazer isso, mas uma coisa é você ter objetivo, outra coisa é você não conseguir, são coisas diferentes. Mas quando você não tem nem o objetivo, nem o método, nem o meio, aí, meu amigo, aí você não tem nada. E esta é uma diferença em relação ao programa da missão. Essa é uma diferença em relação ao programa da missão muito importante. Por quê? Porque nós temos objetivos. Nós temos objetivos claros. A gente tem um programa que, ao contrário das entrevistas do Flávio... Eu já vi entrevistas do Flávio. Eu confesso que eu fiz isso contra a minha vida. Eu assisti algumas entrevistas do Flávio, assim, com muito esforço, tipo, tomando energético para conseguir, porque elas são... Elas me dão... Começa a assistir, você fica com sono, porque o Flávio, quando ele vai falar de propostas, ele não tem nada a dizer. Ele fala as generalidades. Nós temos que prezar pela liberdade econômica. O STF não pode ficar invadindo a competência do executivo, porque desse jeito não dá. São coisas, assim, literalmente é assim, sabe? É dessa natureza as coisas que ele fala. Então são sempre coisas vagas. Aí ele fala da anistia, naturalmente, eu entendo. É uma pauta, beleza, é uma pauta, ainda que não seja uma... Para nós não é uma prioridade, mas é uma pauta para eles, é prioridade para eles, ele fala da anistia. Mas, em geral, as ideias que ele circula, quando ele está fazendo entrevista, são ideias vagas, são coisas sem muita ossatura, sabe? Sem muita... Não é fazer isso. Ele não sabe, isso é real. Mas nós sabemos. Nós temos um planejamento. Inclusive, no nosso planejamento, a gente tem ordem para fazer. É quase que um consenso no MBL que a primeira coisa a ser feita é decretar a guerra contra o crime. Decretar a guerra contra as facções criminosas, amigo. É isso, a gente tem um caminho. Qual é o caminho? Você vai fazer isto, no início. E o Renan fala de ajuste fiscal. Eu diria, se me perguntassem, que faça a primeira guerra. Comece a guerra, depois você vai para o ajuste fiscal. Porque o ajuste fiscal é bastante impopular. Fazer um ajuste fiscal duro, da maneira como tem que ser feito no Brasil, é uma pauta impopular. A pauta de segurança pública é uma pauta popular. Se você tiver êxito nos primeiros 6 meses a 1 ano da guerra ao tráfico, o êxito ficar claro, ainda que a mídia esteja vocalizando que você cometeu erros, que as operações são isso, blá, blá, blá. Mas assim, a mídia faz isso desde sempre. Todas as operações policiais que foram feitas contra o crime no Brasil foram taxadas pela mídia como operações autoritárias. Com Temer foi assim, com Cláudio Castro foi assim e... Desculpa aqui a expressão, dane-se. Não importa isso, porque na prática a gente vê que é popular e a gente vê que isso gera dividendos para os caras que estão fazendo. O Cláudio Castro aumentou a popularidade dele em 10 pontos da noite pro dia. Então assim, se a gente obtiver êxito nisso, no início, tudo mais você vai costurando. Aí você enfraquece o STF, aí você... Agora, claro, se você colocar a cabeça lá e não conseguir fazer isso aí, bom, aí nós temos um problema. Mas aí você tem vários outros objetivos, e daí você vai pegando os outros objetivos e você vai deslocando. Só que a existência de um programa claro, de um conjunto claro de objetivos, de um conjunto claro de metas, ajuda muito. Muito, muito, muito. Também o que ajuda muito, é necessário dizer, é a existência de quadros qualificados no MBL. Isso me preocupa um pouco. Nós temos hoje quadros muito qualificados, muito bons. Amanda é excelente, o Kim é excelente, depois eu vou comentar aí da vitória do Kim. O Guto é excelente, assim, a gente tem aqui 3 pessoas muito boas. O Russo é excelente em Minas Gerais. O Matheus Batista, gigante, Santa Catarina, Joinville, ótimo. Mas nós temos poucos eleitos. Eu citei alguns, tem outros, enfim, são ótimos, mas são poucos. Agora a gente está tendo um monte de gente nova, né? Tem um monte de gente... Quadros novatos que estão se agregando ao MBL.
Essas pessoas todas que estão entrando, e fica aí o recado para vocês, tem alguém que é pré-candidato da missão e está aqui assistindo live, fica aí o recado para você. Vocês têm que fazer de tudo para vocês estarem à altura dos melhores. Isso é muito importante. Sabe, tem aquele senso saudável de competição. Tipo, eu vou competir para ser o melhor, para gravar o melhor vídeo, para ter o melhor argumento, para ir nos debates muito bem, para fazer tudo de bom, para ter propostas inteligentes. Eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o melhor de todos. Eu tenho que ser o melhor de todos, por quê? Porque o meu líder aqui em Kataguiri é o melhor de todos que tem no parlamento aí. E se eu quero ser igual a ele, então eu tenho que fazer o meu, sabe? Com o meu jeito. Lógico, é como eu fiz a distinção, né? O Kim, claramente, é um perfil mais técnico, o Guto, claramente, é um perfil mais de articulação, é nítido que eles têm essa diferença. Mas o Kim sabe articular e o Guto sabe fazer coisas técnicas. Então você junta, obviamente você dá ênfase naquilo que você é melhor. Por exemplo, se eu fosse candidato, eu entraria muito em pautas e propostas, porque estou no livro amarelo, tem essa coisa do intelectual, eu ia ficar nisso aí. Não é muito a sua praia, vá para outra coisa, mas faça algo de muito bom, porque a existência de quadros muito qualificados faz com que estes planejamentos que estão no reino das abstrações comecem a se concretizar. Você não consegue concretizar planejamento se você não tiver pessoas capazes de fazer as coisas. Uma coisa que a gente criticava demais ao longo do governo Bolsonaro era a incapacidade da bancada do governo de fazer qualquer coisa. Eles não conseguiam fazer uma obstrução, eles não conseguiam se articular com outros partidos para conseguir uma vitória, mesmo quando a pauta era de interesse comum do parlamento. Eles não conheciam o regimento da casa. A maior parte dos seus deputados não tinha familiaridade, naturalidade com o regimento da casa. Ou seja, era uma bancada de ineptos, uma bancada de capadócios, de beócios, de estúpidos. As pessoas simplesmente não conseguiam fazer as coisas que estavam ali prescritas pelo regulamento, pelo protocolo do Congresso. Ora, a gente não pode cair no mesmo erro. Então, a nossa bancada futura tem que ser uma bancada de pessoas qualificadas. E se as pessoas não conseguem fazer, elas vão aprender e se virem aí. Eu acho, por exemplo, que todo mundo que foi eleito aí a deputado federal tem que fazer uma espécie de, no início, assim, sei lá, sessões de estudo em conjunto do regimento. Fala sério. Chega lá, vamos supor, botou lá o Guto, o Kim e mais um deputado de, sei lá, citar alguns, né? Elegeu o Guto, o Kim, o Antum no Rio de Janeiro, a Rafaela em Minas, deixa eu ver quem o Batista vai ser, não, o Batista está com aquela dificuldade, o Pedeiro, que é federal, vai colocando, aí, sei lá, elegeu aí uns 15 negros lá. Faz uma sessão de estudo do regimento, todo mundo junto, olha que maravilha. Coisa legal? É legal. Vamos passar. Não, porque é a profissão dos caras, pô. Você vai ganhar um bom salário, você está em Brasília, você está tranquilo, você tem assessor. Uma vida cheia de mordomia, uma vida bastante agradável, bem melhor do que você sair todo dia para ser motorista de ônibus e pegar um ônibus às 5 da manhã. Então você está numa vida confortável. O que vocês fazem? Fim de semana. Faz sessões de os 15 caras do MBL para ficar estudando regimento. Vamos estudar aqui regimento, detalhes, como é, o que faz, o que precisa. Decora o regimento. Para na hora que começar, minha gente, vamos ver, a Ana Hering, maravilhosa. Candidata, assim, fortíssima, com grandes chances de vitória. Em minha opinião, pré-candidata. Mas grandes chances de vitória, eu acho. É isso. Estudar regimento. Ver protocolo, estudar a história da casa, estudar o perfil. Essa coisa importante. O perfil, quem é quem? Elegeu lá 513 negros. Quem são essas pessoas? Qual é a aliança delas? Fulano de tal fulano de tal desse partido, mas não gosta desse cara, mas é isso, não sei o quê, mas ele tem essa coisa. Mas essa pauta agrada a esse cara, essa pauta agrada a essa ala específica do União Brasil. Beleza. Aí você vai começando a ter clareza sobre as coisas. E se você faz isso junto com o livro amarelo e com o programa da missão, você sabe o que você vai conseguir. Você vai saber, por exemplo, se num ajuste fiscal muito duro que a gente queira fazer no futuro, quem é que vai nos apoiar. Porque você tem clareza. Não, aqui, tem uma ala aqui do União Brasil que ela tá fechada com isso. A ala dos fiscalistas. Você sabe quem é o economista deles? O Marcos Lisboa. Eu tô dando um exemplo, não tô dizendo que é o caso. Estou figurando aqui, ok? Tem esse cara aqui. E aí você vai fazendo as coisas.
Isso é articulação política e isso dá para fazer. E foi exatamente isso que o governo Bolsonaro não fez. E esse foi o motivo pelo qual a sua articulação política o levou a perder poder. Ele fez a articulação política e ele ficou mais fraco depois da articulação política. Faltou a ele qualidade das pessoas, clareza dos objetivos, programa e também um quarto elemento, que esse é imponderável, esse é da alma da pessoa, coragem. Coragem. Porque você pode ter tudo isso que eu estou citando, se você não tiver muita coragem, você não vai fazer, porque existem riscos. Tem muitos riscos. Especialmente se você quer fazer uma coisa diferente. Se você quer fazer um governo convencional, é por isso que eu falo, para mim esse é o maior argumento contra as candidaturas. Tirando o Lula e Flávio, tira o Lula e Flávio, pega as outras candidaturas. Zema, Caiado, essa galera. Qual o principal argumento contra eles? É que eles são idiotas? Não acho que seja. O Zema é um pouco, mas o Caiado não é, por exemplo. O Caiado definitivamente não é. O Caiado é um bom administrador. O Caiado é um cara capaz. O Caiado é um cara de direita. O Caiado tem várias qualidades, sendo bem justo com o Caiado. Mas falta a ele uma qualidade fundamental. Pensar o diferente. O Caiado faria um governo convencional, assim como o Tarcísio, por exemplo. O Tarcísio faria um governo convencional. É um governo que as coisas vão ficar do jeito que estão. Sabe? Um pouco melhor, talvez, fiscalmente mais responsável. Aí vai melhorar um pouquinho. O PIB tá crescendo 2%. Não, agora tá crescendo 3%. Segurança, diminuir um pouco a criminalidade. As taxas de criminalidade no Brasil estão caindo, vocês sabem disso, né? Tá diminuindo. Você tem menos homicídios, sabe? Beleza, mas você tá resolvendo o problema? Tá dizendo, não, agora está tranquilo sair aqui do escritório e sair andando por aí 10 horas da noite com o seu notebook, porque tá safe. Não, isso não tá acontecendo no Brasil, né? Então, as coisas não estão sendo resolvidas, de maneira que somente um candidato que pense o diferente, que pense o novo, pode resolver alguma coisa. Mesmo que ele não consiga resolver, se ele pensa o novo, pelo menos ele pode. Pelo menos ele tem potencial para isso. Ele aponta para algum horizonte diferente do que está sendo praticado. Sem esta diferenciação, sem essa qualidade que mistura originalidade e coragem, não há presidência da República do Brasil que possa enfrentar nenhum dos problemas estruturais do nosso país. Nenhum. Nada. Nada versus nada. Então, fica aí a análise, fica aí a dica, mas vocês não entraram, olha só, vocês me deixaram triste porque vocês não entraram no Valete Plus e eu acho que eu fiz uma análise boa aqui, viu? Então, se vocês forem entrar, vocês vão receber, a partir de agora, a gente vai cronometrar, 20, eu tô até com medo de fazer porque eu vou ser humilhado, eu vou jogar os 20 minutos, não vai entrar ninguém. Eu vou levantar daqui e dizer, não, esses caras não gostam de mim, não adianta, não tenho carisma. Eu não sou o Renan, ok, eu sei que não sou o Renan. Eu não vou ser presidente do Brasil, tudo bem. Eu me contento com objetivos mais modestos, de escrever as minhas coisas, mas falando sério, gente, entrem aí no Valete Plus, porque o aplicativo é sensacional e a gente vai estar dando brinde e pelos próximos 20 minutos, cronometrados a partir aí do relógio do Bruno, vocês vão estar recebendo esta valete. Esta valete e esta valete. 3 revistas. Se você soma o valor dessas revistas, o clube está sendo de graça. Sim. Mas é literalmente, vocês não estão entendendo. Não é de... Mas é quase de graça. Isso aqui, as 3 revistas, dá coisa de, sabe quanto? Mais de 85% de desconto, porra! Não tem por que não entrar. Entra aí, QR Code, vamos lá, ajuda aí a live. Senão os caras não vão. Diga, só pra deixar claro, teve um comentário aqui e já tá lá em cima. O rapaz falou algo numa linha assim, mas aí você tá justificando que os presidentes não façam nada. Gente, o Ricardo ele tá fazendo uma análise da realidade pura e simples. E é tanta verdade a análise do Ricardo que o Lula, ele não bateu no Messias quando o Messias foi rejeitado. E o PT tinha esse objetivo de aumentar a influência no STF e baixar a bola com o Centrão. Justamente por conta Exatamente. Vamos, inclusive, aproveitar para ler o artigo do Carlos Andreasa. Eu prometi a leitura desse artigo do Carlos Andreasa, e tem um artigo do Carlos Andreasa no Estadão que está sensacional. Então eu gostaria de ler pelo menos uma parte desse artigo e comentar um pouco sobre ele.
Bom, bota na tela aí. Carlos Andreasa, bom, para quem não sabe, o Carlos Andreasa é um dos grandes analistas políticos do Brasil, talvez o melhor deles, amigo nosso, e escreveu esse artigo aqui, muito interessante, sobre aquilo que a gente pode dizer que é uma estratégia, digamos assim, 4D do governo petista. Vamos lá. A literatura fantástica de um Moraes associado ao Alcolumbre Bolsonaro é obra-prima de Lula. O conjunto conspiratório só faz sentido no discurso que os petistas tentam tornar influente a partir da rejeição a Messias, o do presidente antissistema, vítima de armação. Vamos ver o teor. Que Xandão se voltará contra seus sócios, não há dúvida. Questão de tempo, que ainda não chegou. Que o governo... Isso aqui é uma marca tão característica do Andreasa. Nossa, isso é muito típico do estilo dele. Ele adora esses travessões. Ele faz um texto todo cortadinho, assim. É o estilo dele. Se botassem uma IA para imitar o estilo do Carlos Andreasa, com certeza o traço central seria essas pausas aí. Que o governo sócio-oportunista tentaria se livrar de Xandão, tampouco havia dúvida. Pressionado pela combinação entre ano eleitoral e fator master, Lula tenta se desvincular de Alexandre de Moraes, já às pressas, descarte prematuro baseado na ficção ousada de que ele, aliando-se ao bolsonarismo, teria trabalhado pela rejeição a Jorge Messias. Literatura fantástica. Moraes se associaria a Davi Alcolumbre e Flávio Bolsonaro, dedicando-se assim à obra que ergueu um novo patamar competitivo para a bancada do impeachment de ministro do Supremo no Senado, num pacto pela reeleição do presidente do Senado em 2027, o que garantiria o bloqueio ao processo de impeachment contra ministros do Supremo. Algo que ninguém poderia prometer, a casa ter 2/3 de suas cadeiras em disputa, projetada a eleição de senadores bolsonaristas em volume sem precedentes. Vocês entenderam então o que seria, de acordo com a visão petista, da narrativa petista, a jogada do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes estaria fazendo uma jogada